Boa noite, boa tarde, bom dia. O Rato está hoje aqui em Santa Teresa para conversar com o nosso parceiro Guga Ferraz. Guga no Rato. Vai, cabelinho. Primeiro, Guga Ferraz, a alegria de estar no Rato agora. Cresci na Tijuca, mas sempre circulei muito pela Zona Norte andando de skate. Ando de skate desde, sei lá, uns 6 anos de idade. Fui fazer arquitetura por causa do skate, claro, porque eu tinha aquele sonho de, sei lá, não, vou fazer umas entradas de garagem com transição. Porra, já tinha esse sonho, né? 16, 17, 18 anos. Com 16 anos eu andei de skate com a equipe da Lifestyle em São Paulo durante um jogo da Copa do Mundo. Ou seja, a cidade estava toda vazia e a gente circulou a cidade de São Paulo no skate, no Aeroíris do Rio Moleque, parceiro, querido, amigo do skate. Era como se a cidade fosse um playground e isso sempre me fez ver a cidade como um lugar de brincadeira, e a vivência com a rua sempre me fez circular, tá? Em muito lugar diferente da cidade. Isso tudo me fez criar um arquivo, um acervo de imagens e de vivência na rua que me movem até hoje, mais ou menos. E os skatistas do Rio de Janeiro ganharam um novo espaço no ambiente que respira a cultura, o Museu de Arte. Equilíbrio para manobras simples, tentativas de giros no ar e até manobras desafiadoras. A rampa de 9 metros de comprimento foi construída pelos artistas Guga e Daniel. Desde muito novo a gente anda de skate, então é juntar um trabalho que a gente tem atualmente em arte com o que a gente sempre fez a vida inteira. Da arquitetura eu fui para a escultura, influenciado pelo meu pai também, na verdade. Meu pai era médico, mas o meu pai talhava madeira, então até hoje eu uso as ferramentas dele quando eu talho madeira. Eu acho que esse lado da forma vem mais do meu pai, assim, de ver ele talhando e gostar do material. E trabalho muito com arte urbana, né? Tipo, desde essa retomada da rua, esse é o final do século passado, né? Com Atrocidades Maravilhosas, com as coisas que a gente começou a fazer na rua, com um grupo, né? Com Atrocidades, envolvia o Vogler, Ducha, Ronald Duarte, e uma galera que até hoje trabalha também e vive com arte, né? Com esse encontro, com esse grupo de artistas aqui em Santa também, a gente começou a ocupar mais a rua e fazer esse tipo de coisa, né? O meu interesse pela rua vem do skate e a minha forma de olhar a cidade vem do skate e depois veio a arte junto. O ônibus incendiado ele foi numa época que estavam, né, incendiando ônibus aqui no Rio, quer dizer, no começo disso, até hoje está com fogo. O ônibus, a primeira placa que eu botei foi aqui em Santa em 2004. Eu botava o adesivo em cima da placa para não mudar a morfologia da placa, para não falar que era vandalismo. O mote mesmo foi isso, que morreu uma senhora em Botafogo, ali na frente do Dona Marta, no 410, que é o ônibus que eu uso, né, o tempo todo. E não, o pior é que esse trabalho continua atual, né? Mudam os agentes, né? A última vez que teve isso foi, sei lá, os milicianos que tacaram fogo em ônibus. Então, é uma forma de resposta à repressão que a galera vive o tempo todo, né? Mas já tacavam fogo em bonde, né? No começo do século passado mesmo, 1900 e pouco, tacavam fogo em bonde nas revoltas populares. Então é uma coisa... Você atacar o transporte público é uma coisa que acontece, né? Tipo, quer dizer, uma revolta da população, aquilo ficou marcado porque morreu uma senhora dentro e eu resolvi sinalizar a coisa. E foi, aí a polícia um tempão depois foi investigar, tal, para saber se era apologia ao crime ou alguma coisa dessa. É uma história também engraçada, eu sempre conto que acabou que o chefe da polícia que ia investigar na época acabou preso 3 meses depois, assim. Tipo, ele que tinha envolvimento com crime, né? E a arte também não é esse envolvimento, né? A gente aponta as coisas que acontecem. Amarelo. Coisa fina, hein? A gente ocupa a cidade, até com Atrocidades Maravilhosas, lá no 99, 2000, a gente achava, né? Vamos botar uma porrada de cartaz na rua e achava que a cidade ia absorver aquilo e a gente, né? A cidade realmente absorveu, os garis limpavam aquilo no dia seguinte, tinham trabalhos que eram 150 cartazes numa linha que no dia seguinte já tinham desaparecido e tal.
Então, o ônibus incendiado foi bom para ver que a dimensão do trabalho não importa, né? Quando você comunica com a cidade e o trabalho tem uma potência, ele pode ser 4 chaminhas em cima de um ponto de ônibus, da placa do ponto de ônibus, que ela comunica da mesma forma. Então, eu andava de skate também no centro da cidade, direto ali no MEC. Fiz um outro trabalho lá também. Fiz alguns trabalhos no prédio do MEC, com o Gustavo Capanema, que reabriu. Eu participei do último ciclo de exposição lá, que foi eu fiz a reconstrução do Morro do Castelo, que ficava naquele lugar. Eu andava de skate por ali e alguém uma vez disse ali na frente da Praia de Santa Luzia que o mar chegava ali. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Tipo, uma vez eu fiz o som do mar batendo na Pedra do Sal e aí começou o projeto, até onde o mar vinha, até onde o rio ia. É um projeto aberto, assim, a vontade é de fazer linhas de sal nas praias que não existem mais. Então é um desenho na cidade com sal grosso. Que aí eu fiz a praia de Santa Luzia com 1 tonelada de sal grosso, que foi essa primeira praia que me bateu lá com 16 anos. Depois eu fiz a praia da Lapa, com 3 toneladas de sal grosso também, fazendo um desenho que se perde na cidade depois, né? Quer dizer, essa memória da cidade. A cidade tem muitas camadas, né? Então, quando você tenta tirar uma das camadas e mostrar uma das camadas, isso me interessa, assim. Na primeira que eu fiz ainda choveu, depois foi lindo, né? A chuva levou o sal de volta para o mar, né? Digamos assim, né? O sal voltou para o mar ali pelo pluvial, ali voltou para a Baía de Guanabara. A cidade dormitória é um conceito de arquitetura, né? As pessoas ficam mais tempo no ônibus indo e voltando do trabalho do que em casa. Então é um beliche de 8 andares para as pessoas usarem, né? É um jeito de acomodar quem... Geralmente quem está na rua não... Assim, às vezes tem casa, só trabalha, né, no centro, então... às vezes é melhor você ficar por uma questão monetária do que ficar indo e voltando. É muito caro, né, o trânsito. Num lugar onde a galera põe, né, estaca no meio do banco para a pessoa não deitar, uma cidade que não é carinhosa, né? Tipo... Então, a cidade dormitória é uma sugestão para o mobiliário urbano que fala disso, assim, né? Essa circulação na cidade, que geralmente é muito difícil, né? Você pega trem, se você pegar trem todo dia, você fica muito tempo, né, no trânsito e você aproveita pouco a vida, né? Teria que se dormir 8 horas, imagina, você fica 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho, 8 horas trabalhando, essa conta não fecha, né? O Bispo Caído é um monumento ao Estado laico, né? Que diz que o Estado é laico, né? Ou deveria ser. Essa mistura, né, dessa peça de xadrez em tamanho muito grande, que na verdade eu fiz porque a gente tinha um prefeito, que era um bispo da Igreja Universal, e eu fui convidado para fazer uma exposição no HO, no Hélio de Sica. Então, o primeiro que eu fiz, o Hélio de Sica era um negócio da prefeitura. Eles só entenderam a piada depois que o bispo já estava lá, entendeu? Que era o bispo caído, que ele não cabia em pé dentro da sala. Tem uma peça de xadrez monumental de 6 por 3, quando fica deitada, né? 6 metros por 3 metros. Eu acabei de fazer uma para a Casa França Brasil, para a exposição Apocalipse que teve lá, e agora ela foi para uma colecionadora de São Paulo, que aí está num jardim lá, maneiro. Encontrou o Pozo, o bispo caído, assim, sabe? Tipo, é uma escultura, né? Assim, desde moleque, minha mãe achava que eu estava andando de skate na pracinha Visconde de Cabo Frio, ali do lado da minha casa, eu estava na Penha, estava no Norte Shopping, estava na Ilha. Depois, quando eu fui para Belas Artes, isso tudo virou treinamento de pensamento e de olhar, né? Então, as coisas que eu tento fazer, eu tento ser o mais simples possível, assim, dentro do que eu quero falar, assim. Eu não consigo, assim, pensar em decoração para a cidade. Eu tento falar da cidade na cidade, ela sendo um sujeito e também um anteparo do que eu estou querendo falar, assim. Até desse excesso de imagem que eu consumo também, a gente consome o tempo todo, então isso me rebate muito forte. Ao mesmo tempo tem as guerras distantes, né, que nos chegam com toda a sorte de violência que está acontecendo em Gaza, que acontece na Ucrânia, Rússia, pô, a galera acha normal jogar uma bomba num hospital cheio de crianças. Acho que a gente vai ficando tão bestializado com o tanto de imagem que a gente recebe
E, ao mesmo tempo, as guerras daqui do Rio de Janeiro, né? Eu moro numa rua no Rio Comprido que era a faixa de Gaza, no Itapiru. Então, um lado é de um comando, outro lado é de outro comando. Então, são zonas deflagradas, assim. Até o bispo mesmo, a maquete que eu estava fazendo foi baleada num tiroteio que teve, né? Essa história do bispo caído é braba. A bala passou a parede da minha casa, eu tinha saído, as minhas gatas salvaram a minha vida, né? A bala passou pela parede, mano. Passou pela parede, bateu justo onde eu tava, na parede, do lado de onde eu tava, e ricocheteou e bateu no bispo e derrubou o bispo. Essa história, pô... Então, às vezes, a gente quer falar de uma coisa bonita, mas as coisas acontecem na tua frente, né, cara? Com arte, eu subi em muitos lugares aqui do Rio, subi e desci, tentando falar sobre isso, né? Sobre essa violência, mas eu não tinha nada que falar, na verdade. A galera vive a violência, então eu tento absorver um pouco do que a cidade traz na porta da minha casa, e tento transformar isso de alguma forma, assim. Sei lá, eu fiz o céu embaixo do viaduto, que é uma forma de decoração, que é o céu, olhe para cima, embaixo do Paulo de Fronten, que eu botei em 2014 e está lá até hoje. Estou falando de uma certa violência com a paisagem da cidade, porque o Paulo de Fronten acabou com aquele bairro, né? Em detrimento aos bairros da Zona Sul. Você está no Rio Comprido, na Praça do Rio Comprido, você pega um ônibus, 15 minutos você está na Lagoa. Então tem uma diferença muito grande de gente, aí falando claramente, né? Tipo, quando você vai para qualquer lugar, mais da Zona Norte, é uma outra cidade. Então a gente vai para lugares que são às vezes controlados por grupos paramilitares e o caramba, então é uma outra vivência de cidade. Então como que a cidade pode ter tanta vivência, quer dizer, tantas cidades diferentes dentro de uma só? Essa ideia dos foguetes, né? Quem tem um foguete maior, então todos os foguetes apontando para um lado e todos os foguetes fugindo para o outro. Ou então também tem a ciranda de foguete, que é tudo reunião da ONU. Que direito que tinha, sei lá, o Bush há muito tempo atrás para invadir o outro país, para querer matar o Saddam, que direito que tinha, que tem agora Israel de fazer o que está fazendo e ainda com apoio dos Estados Unidos, que é a maior potência, quer dizer, com aquela cenoura de presidente, sabe? Tipo, é muito absurdo. Como é que a humanidade pode estar caminhando por uma parada dessa, então, assim? Sei lá, tem uma certa inocência que a gente perde, né? Quando a gente vai ficando mais velho. Então a gente perde essa inocência e a gente parada pro cara. É sempre assim, sempre foi assim. Eu, da minha casa na Tijuca, eu ficava vendo traçante passar da Casa Branca, Borel, pra Formiga. E era traçante passando de um lado para o outro, que era uma guerra, e isso continua acontecendo. Então as armas sempre tiveram, assim, sempre falo de violência, mas assim, quando eu tenho os totens de alegorias que eu faço com os AK-47, os desenhos do AK-Pavão, algumas coisas dessas, que é tudo coloridinho, mas é tudo arma, né? Então a arma aqui no Rio é uma alegoria muito grande de poder, né? É isso, e o foguete nada mais do que isso, né, cara? Já é um objeto fálico, escroto pra caralho, que mata a gente. Então, assim, como a bala é um foguetinho, né? Uma bala de fuzil é um foguetinho, aquilo é pensado para matar a gente. Como é que continua se fazendo isso até hoje? Quem precisa de uma arma que dá 700 tiros? Quem quer matar 700 pessoas num minuto, tá ligado? E a Roma de Nero é isso, é a cidade do Rio de Janeiro. Eu mapeei, né, as zonas de conflito da cidade do Rio de Janeiro. E botava esse símbolo do foguinho que eu uso até hoje nesses foguetes, né? Que eu uso muito essa imagem da chama. É isso, assim, no começo tudo era fogo, depois tudo virou água, aí vem a cidade de palafita, vem as inundações, vem esse descontrole. A Roma de Nero é esse mapeamento das zonas de conflito da cidade. Depois eu fiz uma que aí eu botei fogo quase no mapa inteiro da cidade do Rio de Janeiro, porque é o Roma de Nero Reloaded, né? Porque aí vem todos os outros grupos. Antes era TC, TCP, ADA, CV, então assim, agora já vira milícia, já tem área que é de um com o outro, tem área que é milícia com um, milícia com o outro, virou uma ciranda, um redebu do caralho. E aí o Complexo de Israel, ainda vem Israel, vem, no meio, a galera põe bandeira de Israel, Então é muito caótico, né, o rolê. Então, a Roma de Nero é meio isso, é a cidade do Rio de Janeiro, né, tipo, onde a gente vive. Slide?